Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a individualização dos planos de orientação e as relações intermaxilares gravadas por esses planos. Então, na aula passada, nós falamos sobre planos de orientação. E o que seriam esses planos de orientação? Qual a importância deles? Então, os planos de orientação são aqueles planos que simulam a presença das próteses na boca do paciente e servem de protótipo para a construção dessas próteses. Então, o que Turano relata sobre isso é que a relação de registro das arcadas é de suma importância para a captação dos registros da postura da mandíbula e seus movimentos. Seu acabamento deve ser conformado de maneira a imitar a conformação dos arcos dentários do paciente, favorecendo grandemente a montagem dos dentes artificiais. Ou seja, esses dentes eles precisam ter uma adaptação perfeita na boca do paciente, eles precisam copiar aquilo que se espera da prótese do paciente e eles vão servir de referência e de base para a montagem dos dentes artificiais para a futura prótese. Então, sobre esses planos, nós vamos gravar algumas informações, tá? Através do ajuste desses volumes e alturas das ceras. Então, para o plano de prova superior, nós vamos ter registrado sobre ele, ou gravado, ou marcado sobre ele, o suporte do lábio, a altura incisal, a linha do sorriso, que é o que corresponde à inclinação do plano oclusal. Nós vamos também ver referência para corredor bucal e, verificando a simetria, nós vamos ter o traçado da linha média. Então, começando com o suporte labial. Então, observe essa animação, como é que ela se dá. Com a perda dos dentes e perda do volume alveolar, nós temos uma perda geral de volume no terço inferior da face. Então, nós precisamos reconstruir esse terço inferior da face através da colocação das próteses, ou seja, nós vamos reabilitar esse paciente e para isso nós precisamos tanto um ganho da vertical quanto um ganho da horizontal. Perceba pela animação que ele apresenta perda nessas duas dimensões, tanto vertical quanto horizontal. Tá? Isso, para compensação da perda alveolar, nós vamos dar esse novo volume, refazendo o contorno adequado do plano de cera para suporte à musculatura. E, logicamente, esses planos de cera refeitos vão servir para a recolocação dos dentes artificiais. O reposicionamento dos músculos orbiculares são necessários para que eu tenha esse volume restabelecido. E caso não haja esse suporte, o que é que eu posso ter? Sulcos nasolabial e mentolabial profundos, comissuras decaídas, proeminência do lábio inferior e diminuição da porção vermelha do lábio superior. Então perceba, aqui eu tenho o sulco nasolabial mais profundos e evidente nesses pacientes, tá? A comissuras decaídas, proeminência do lábio inferior e diminuição da porção vermelha do lábio superior. Então perceba como é que fica todo esse conjunto de elementos completamente, vamos dizer assim, deformados por conta da perda do volume dentário e ósseo do paciente. Então observe como é que é a relação entre os lábios quando o paciente apresenta suporte e quando o paciente não apresenta suporte, quando há falta de suporte. Perceba que eu tenho uma convexidade quando eu tenho suporte e algo do que é próximo de ser plano, ou mesmo
eu tenho, em alguns casos, concavidade, uma concavidade nessa região do terço inferior da face, pela falta de volume perdida, quando se perdeu os dentes e o volume ósseo. Então, a inclinação dos dentes anteriores maxilares devem ser paralelas ao perfil do paciente. Esse perfil ele é dado pela linha frontodentária. Essa linha frontodentária é uma linha que passa tangenciando a glabela e também tangenciando a espinha nasal anterior. Então, com base numa linha que ocupa esse plano, nós vamos ter a face vestibular do incisivo central e, logicamente, o que vai guiar esse volume, essa inclinação, é o plano de cera superior. Então, uma ideia que a gente tem é de que esse plano, a face vestibular dele, tem em torno de 75 graus de inclinação quando comparado com o plano horizontal. A altura incisal é o segundo ponto que nós vamos ver. Então, a altura incisal determina a porção visível dos dentes com o lábio do paciente em repouso. Então, observe nesse paciente. Eu tenho a colocação de um plano de cera e com o paciente com o lábio em repouso, com a boca em descanso, eu percebo a porção de cera que continua sendo visível. Então, sendo o segundo passo, eu já fiz o suporte labial. O segundo passo é esse da altura incisal. Então, a altura incisal, ela se refere à quantidade de dente visível quando eu tenho o paciente em descanso, com a boca em repouso. Então, perceba que na figura do lado esquerdo, eu tenho uma imagem do paciente usando o plano de cera e perceba que ali eu devo ter em torno de 2 ou 3 milímetros de cera visível. Então, para a idade desse paciente, percebe-se que é uma quantidade, vamos dizer assim, coerente de cera visível que vai resultar, veja na figura do lado direito, na imagem do lado direito, vai resultar em uma quantidade harmônica, esteticamente falando, de dente visível. Logicamente eu preciso dessa quantidade de dente visível em repouso para que quando o paciente vá sorrir, tá, eu tenha uma quantidade de dente que dê uma harmonia estética para esse paciente. Observe no caso de um paciente mais idoso, no caso aqui uma paciente com 83 anos de idade, ela apresenta, durante o repouso labial, ela apresenta simplesmente os dentes inferiores. Então você não percebe dentes superiores na paciente. Isso é resultado do decaimento do lábio pela perda da tonicidade muscular pela idade. Assim também, isso ocorre por conta do desgaste fisiológico dos dentes dos pacientes. Então, eu acabo tendo escondido o plano superior do paciente por conta desses dois motivos. Tanto o desgaste fisiológico dos dentes, que vai ocorrer de acordo com a idade, como também pelo decaimento desses tecidos, e aí eu tenho todo o tecido mole da face decaído, o que vai acabar mostrando dentes inferiores. Então, eu devo considerar tanto essa flacidez dos lábios quanto o desgaste fisiológico. Por isso, no paciente idoso, eu vou ter o plano um pouco mais alto quando comparado à altura do lábio superior. Ou seja, esse plano vai estar escondido. Vai estar escondido quanto, professor? Ele vai estar escondido. Esse plano vai estar escondido em torno de 2 milímetros acima do tubérculo labial,
com o paciente em repouso. Quando eu tenho um paciente um pouco mais jovem, eu posso ter esse plano à mesma altura do tubérculo labial. E quando eu tenho um paciente jovem, como por exemplo é o caso desse paciente das fotos anteriores, eu tenho esse plano de cera, ou seja, os dentes aparecendo 2 ou 3 milímetros abaixo do tubérculo labial, ou seja, os dentes no paciente jovem são bem mais visíveis. Terceiro ponto que nós vamos falar é a linha do sorriso. Então, observe na imagem dessa jovem que nossos dentes, ou seja, a borda incisal, pontas de cúspides, constroem uma linha que acompanha a linha seco-úmida do lábio inferior. Então, se você observar a curvatura que nós observamos no sorriso da paciente, deve acompanhar a mesma curvatura que nós temos da borda superior do lábio inferior. Perceba que eu tenho isso aí. Então, essa é a linha do sorriso, que é dado pela inclinação do plano oclusal. Perceba nessas duas imagens que eu tenho uma inversão dessa linha. Então, a inversão da linha normalmente traduz a ideia de que é um paciente idoso. Então, quando eu tenho um paciente onde a linha segue os padrões normais, eu tenho aí um aspecto de jovialidade no paciente. Então, é isso que nós buscamos, reconstruir o sorriso do paciente, porém deixando condizente com a idade dele. Para a orientação do plano oclusal, ou seja, para tratar a linha do sorriso ou estabelecê-la, nós vamos utilizar um dispositivo chamado de régua de Fox. A régua de Fox é composta de duas partes, uma porção que muito se assemelha a uma meia-lua e uma outra porção que muito se assemelha à letra W. Então, através da colocação dessa porção maior apoiado sobre o plano de cera, nós vamos levar essa outra porção da meia-lua até a face do paciente para termos essa orientação e sabermos se a inclinação desse plano de cera superior está condizente com a linha de Camper. Então perceba que aqui, ó, nessa imagem do lado direito, eu tenho a comparação entre a porção da régua de Fox que fica apoiada sobre o plano oclusal e com a outra mão eu seguro essa porção, que é em formato de meia-lua, posicionando essa porção sobre o plano de Camper, esse plano de Camper que vem do tragus até a asa do nariz, e observo se há paralelismo entre essas duas partes. Vou fazer isso dos dois lados do rosto do paciente para perceber se há paralelismo entre essas duas porções, ou seja, se dos dois lados desse plano de cera superior do paciente eu tenho a inclinação adequada para restabelecer a linha do sorriso. Lembrando que o plano oclusal do meu paciente deve sempre estar paralelo ao plano de Camper. E que o plano de Camper, ele é um plano que passa do tragus até a borda inferior da asa do nariz. Então, eu devo lembrar que o plano de oclusão, ou plano que vai ser, no caso, estabelecido pelo plano superior de cera, deve estar paralelo ao plano de Camper. Então, no paciente, em geral, a gente, para ter uma orientação mais prática, a gente faz uma marcação, pode usar um pincel ou uma caneta, pegando uma porção do tragus desse paciente, normalmente o terço superior, e pegando a borda inferior da asa do nariz. Isso aí eu vou ter uma linha imaginária, que é a linha de Camper, unindo esses dois pontos. Daí você observa, através da utilização desses dois planos, tá, que constitui a régua de Fox, nós vamos comparar o posicionamento dos dois e ver
se eles já estão paralelos. No caso dessa paciente aqui específico, perceba que ela está descendente para posterior, quando na verdade eu deveria ter na região posterior a mesma altura que eu tenho na região anterior. Isso vai traduzir uma inclinação adequada dessa linha do sorriso, ou seja, do plano oclusal. O detalhe é que, quando eu tenho um paciente nessas condições, nesse passo aqui, eu já ajustei a região anterior dela. Por quê? Porque eu já fiz dois passos, que são suporte do lábio e altura incisal. Agora, nesse momento, quando eu observo que para a posterior ela tem mais altura do que o que deveria, eu devo somente mexer, desgastando região posterior e restabelecendo o paralelismo entre essas duas partes da régua de Fox. Eu não posso mais mexer em região anterior. Por quê? Porque já foi ajustada através da altura incisal. Observe que, ao desgastar a região anterior, eu vou obter o paralelismo entre essas duas partes da régua de Fox. Essa mesma régua de Fox, ela também serve para você ter uma noção se há uma diferença ou simetria na altura dos dois lados do plano de cera. Então, essa simetria é dada pela comparação do plano de cera superior com a linha bipupilar. A linha bipupilar, como o próprio nome sugere, é uma linha que passa através das duas pupilas do paciente. Então, você compara esse plano de cera com essa linha para saber se há assimetria ou algum tipo de inclinação para esse plano. Logicamente, ele precisa estar posicionado horizontalmente. Então, o desgaste do rodete de cera, ele pode ser dado através do aquecimento de uma espátula e posicionamento desse plano de cera sobre essa espátula, para que eu tenha desgastes de maneira mais facilitada e mais homogênea. Quando, em alguns casos, é necessário o aumento da cera ao invés do desgaste, então eu também posso utilizar de recurso de colocação de fitas de cera 7. O corredor bucal, que é o quarto elemento a ser ajustado no paciente, ele é um espaço bucal existente entre a superfície vestibular dos dentes posteriores e a mucosa interna da bochecha. Então, nessa região posterior, entre os dentes e a bochecha, eu tenho uma região de penumbra, onde não tenho dentes visíveis. Eu tenho uma região de penumbra um pouco escurecida, tá? Porque forma esse corredor que vai para a região posterior e dá um ar de naturalidade no sorriso. Também chamado de túnel de sombra, tá? É influenciado pela posição e inclinação dos dentes a partir dos caninos. Então perceba nesses três casos, observe o primeiro caso, onde eu visualizo muitos dentes na paciente, eu visualizo inclusive dentes posteriores, o que me esconde esse corredor bucal. Observe nessa paciente do centro que eu tenho algo mais harmônico, onde eu tenho dentes visíveis, mas a partir do segundo pré-molar, do primeiro molar, eu já tenho essa zona de penumbra. Observe no terceiro caso que aí eu já tenho exagero, é como se a paciente não apresentasse dentes. Então, esse aí já é um corredor bucal exagerado. Então, já fica um aspecto desagradável no paciente. Então, eu preciso estabelecer isso aí para que eu tenha harmonia no sorriso do paciente após a montagem dos dentes. O quinto e último detalhe ajustado sobre o plano de cera superior é a linha média. A linha média nada mais é do que a verificação se há simetria dos corredores bucais e se esse plano de cera foi distribuído de maneira homogênea para os dois lados. Então, em geral, você pode deitar o paciente, segurar o plano de cera com uma das mãos
e com o uso de um lecron ou algum outro tipo de espátula, marcar a linha média sobre esse plano de cera, de maneira que isso seja levado em consideração toda a face do paciente. Tá? Lembre-se que eu posso ter o paciente com desvio da posição da ponta do nariz ou do freio do lábio superior. Então, não posso levar em consideração esses detalhes. Eu preciso levar em consideração todo o conjunto da face do meu paciente. Com isso, nós concluímos a individualização do plano de orientação superior. Vamos partir agora para a individualização do plano de orientação inferior. Então, do plano de orientação inferior, nós vamos ter que seguir o mesmo volume vestibular do superior. Isso aí é algo que nós fazemos assim que colocamos esse plano de cera na boca do paciente. Verifica se ele está condizente com o volume ou o arqueamento do plano superior. O ajuste do plano de orientação inferior está essencialmente relacionado ao reestabelecimento da posição da mandíbula em relação à maxila nos planos vertical e horizontal. Em relação ao plano vertical, eu vou ajustar esse plano inferior para que eu tenha a altura da dimensão vertical de oclusão estabelecida. Para o ajuste do plano horizontal, eu tenho a relação cêntrica desse paciente estabelecida. A dimensão vertical é a medida vertical da face entre dois pontos quaisquer, selecionados arbitrariamente e convenientemente localizados, um acima e o outro abaixo da boca. Normalmente, esses pontos considerados na linha média do paciente. Ela pode ser considerada de duas maneiras: dimensão vertical de repouso e dimensão vertical de oclusão. Com a colocação dos planos de cera na boca do paciente, tendo ajustado já o plano de cera superior, nós vamos fazer esses ajustes no plano de cera inferior para considerar nessas duas situações, tanto de altura, que é a dimensão vertical de oclusão através do contato entre esses dois planos de cera, ou seja, eu vou ajustar a altura do plano de cera inferior, já que o superior já foi ajustado previamente, e vou considerar a posição horizontal da relação entre esses dois planos, marcando sobre esses planos a relação que eles mantêm quando a relação cêntrica está estabelecida. Então, a dimensão vertical de repouso é aquela dimensão considerada no momento em que o paciente tem repouso, ou seja, ele não tem contato entre os dentes. E aí lembre-se que eu tinha algo aí entre os dentes, um espaço que era chamado de espaço funcional livre. Já a dimensão vertical de oclusão é considerado quando o paciente mantém contato entre os dentes. No caso, quando nós estamos estabelecendo os planos de cera, ao fechar a boca e manter contato entre os planos de cera, aí eu vou estar considerando a dimensão vertical de oclusão nesse paciente. Então, as distâncias entre as superfícies oclusais, quando a mandíbula está em posição de repouso, é chamado de espaço funcional livre. Então, lembrando que quando eu tenho a dimensão vertical de repouso no paciente, que eu subtraio da dimensão vertical de oclusão, a diferença entre essas duas dimensões será a dimensão considerada como espaço funcional livre. Em média, vai variar de 2 a 4 milímetros na maioria dos nossos pacientes. Em geral, consideramos a média, o ponto médio desse intervalo, que é em torno de 3 milímetros. E aí, só vendo,
Na condição 1, eu tenho um paciente em repouso. Observe que eu tenho um espaço entre os dentes dele, ou planos de cera, superior e inferior. E na posição 2, eu tenho ele em oclusão. Veja que o que reduziu de um para o outro foi a quantidade de altura desse número 3, que era exatamente o espaço funcional livre que eu tinha na figura anterior. A determinação da dimensão vertical, ela vai ser dada da seguinte maneira: localização da posição natural e conveniente da mandíbula no sentido da altura da face. É uma conduta subjetiva e muitas vezes interpretativa. Tá? Precisamos avaliar bem o paciente. Nem sempre as regras matemáticas vão dar exatamente aquilo que o paciente precisa. O profissional, para fazer isso, deve dominar métodos para a obtenção da DVO e usar a combinação entre esses métodos. Vamos considerar 4 métodos para a obtenção da dimensão vertical de oclusão do paciente. O primeiro deles é o método métrico, o segundo é o método fisiológico, o terceiro é o método estético e o quarto é o método fonético. O método métrico, defendido por Willis, fundamentou-se na observação de pacientes dentados. Ele definiu que a distância do canto externo do olho até a comissura labial seria igual à distância do ponto subnasal ao gnátium, isso com o paciente em posição de repouso. Então, a medida que ele fazia era do canto do olho à comissura bucal deveria ser igual à altura ou à distância entre a base do nariz e a base do mento, com o paciente em repouso. Ou seja, se ele já defendia que o espaço funcional livre seria de 3 milímetros, então ele teria a distância da comissura do olho para a comissura da boca, reduzia de 3 milímetros e deveria dar exatamente igual à dimensão vertical de oclusão, ou seja, com o paciente contactando os planos de cera. Então, com o auxílio do compasso que leva o nome do Willis, compasso de Willis, ele realizava essa atividade. Então, a medida da comissura do olho para a comissura da boca, isso aí, logicamente, é em DVR, dimensão vertical de repouso, deveria dar semelhante à dimensão vertical de repouso. Só que a minha ideia é buscar a dimensão vertical de oclusão, que é onde eu vou ter o contato entre os planos de cera. Então, a diferença entre um e outro seria medir, como nós já falamos, a distância ou a altura da comissura palpebral para a comissura bucal, reduzir em torno de 3 milímetros e medir da base do nariz para a base do mento com o paciente utilizando os planos de cera e essa medida ser coincidente. Então, só observando aqui, ó, o método de Willis, comissura do olho, comissura bucal, altura da base do nariz para a base do mento, deve coincidir desde que o paciente esteja em repouso. Como o interesse é buscar a oclusão, nós vamos ter que reduzir isso aí em 3 ou 4 milímetros. Então, está aqui, ó, a altura dessas comissuras no paciente, considerando a base do nariz para a base do mento, isso aí deve dar a DVO quando reduzido aí em torno de 3 milímetros, ou seja, eu comecei em 45, aqui eu tenho ela em DVO em 42. O método fisiológico é um outro método de obtenção desse posicionamento. Então, você posiciona o paciente desencostado da cadeira de forma a manter a sua postura por si próprio.
Pode solicitar o paciente para realizar movimentos de deglutição e verificar se a mandíbula volta para a mesma posição. No caso, nós estamos falando do paciente estar em repouso. Daí você toma a medida com o compasso de Willis dessa altura do terço inferior da face com o paciente em repouso. Em outras palavras, com o paciente em repouso, após relaxar a musculatura do terço inferior da face, com deglutição, com alguns movimentos, você vai medir com ele em repouso, da base do nariz para a base do mento. Anota essa medida, reduz em torno de 3 milímetros e manda ele encostar os planos de cera e mede novamente. E aí eu vou ter a noção se os planos de cera estão na altura correta, se ao fechar houve uma diferença em torno de 3 milímetros da altura de quando o paciente estava em repouso. Esse aí é o método fisiológico. Ele pode ser também feito utilizando-se o compasso de ponta seca. Então você faz uma marquinha na ponta do nariz e outra no mento do paciente. Com o compasso de ponta seca, você mede a distância entre esses dois pontos com o paciente em repouso. Após o paciente encostar os planos de cera, você mede novamente a distância entre esses dois pontos. E entre o repouso e a oclusão, você deve aí ter uma diferença em torno de 3 milímetros. Se houver variação nessas medidas, você deve ajustar o plano inferior, ou para mais ou para menos, de acordo com a necessidade. O método estético para a obtenção da dimensão vertical de oclusão é um método mais do ponto de vista da estética. Então, você põe os planos de cera no paciente e observa se aquela altura ficou harmônico para o terço inferior da face do paciente. Então, com o método estético, você vai usar os planos de cera para reconstituir ou reconstruir esse terço inferior da face e observar se há harmonia estética para esse paciente. Você pode aumentar ou reduzir essa altura da cera para encontrar essa harmonia. Depende muito da sensibilidade e da experiência do profissional. Observe nessa paciente, a gente vê uma perda de dimensão vertical e, no caso seguinte, na foto seguinte, a mesma paciente já com os planos de cera posicionados. Você já nota, é uma paciente idosa, contudo, você tem uma harmonia no reposicionamento dos tecidos. O método fonético foi introduzido por Silverman em 1953. Ele testava alguns fonemas com o paciente utilizando os planos de cera. Na verdade, indica-se esse método para a pronúncia das palavras, mas somente ser realizada após a montagem dos dentes, porque como o plano de cera é volumoso, às vezes o volume em si atrapalha um pouco a pronúncia das palavras. E mesmo a dimensão vertical estando estabelecida, fica difícil dos pacientes pronunciarem esses fonemas. Então, aconselha-se utilizar esse recurso para uma conferência posterior após a montagem dos dentes, e lá saber se a medida que foi feita anteriormente foi acertada. Após o estabelecimento da dimensão vertical de oclusão, vamos trabalhar agora para a obtenção e marcação nos planos do que é a relação cêntrica. Lembrando que relação cêntrica é o posicionamento adequado do côndilo dentro da fossa glenoide. Então, é uma relação estritamente crânio-mandibular, perfeitamente reproduzível ao nível condilar. Constitui a posição básica de referência horizontal para o correto posicionamento da mandíbula em relação à maxila. Então, apesar de termos
uma relação que é crânio-mandibular, ou seja, deve estar estabelecida dentro da minha articulação temporomandibular, a sua marcação é dada através da marcação de posição relativa entre o plano de cera superior e o plano de cera inferior. Logicamente, se eu tenho a mandíbula no momento da utilização deslizado para frente ou para trás, ele vai refletir no mau posicionamento da articulação. Então, quando eu vou montar os dentes do paciente, eu levo da boca do paciente a relação que há entre o plano superior e o plano inferior para um correto posicionamento em relação cêntrica, ou seja, uma oclusão adequada entre o plano superior e o plano inferior, que futuramente teremos o arco dentário superior e o arco dentário inferior, considerando que esse paciente vai ter os arcos dentários com dentes artificiais montados pelo próprio cirurgião dentista. Então, a relação cêntrica é a posição em que a mandíbula ocupa em relação à maxila, quando o conjunto côndilo-disco está alinhado e na posição mais superior contra a eminência, independente da posição dos dentes ou da dimensão vertical. Logicamente, esse é o conceito de relação cêntrica para aquele paciente que tem os dentes naturais. Como nós trabalhamos com o paciente desdentado total, nós vamos estabelecer a relação cêntrica e montar esses dentes em oclusão, considerando que eu terei a relação de máxima intercuspidação para esse paciente. Em geral, é necessário, para o registro da relação cêntrica, que eu já tenha as bases de prova estáveis. Então, eu fiz os ajustes das bases de prova nesse paciente, já restabeleci dimensão vertical e agora eu vou encontrar a posição de relação cêntrica. Então, o paciente precisa estar calmo e com a musculatura relaxada. Então, eu vou trabalhar esse paciente, ponho os planos de cera e simplesmente faço alguns movimentos onde ele possa relaxar a musculatura e, ao encontrar o plano de cera superior com o inferior, ou seja, em oclusão, eu vou ter essa relação cêntrica estabelecida de maneira fácil. Então é importante não tentar forçar essa posição. Em alguns casos a gente vê o profissional tentando pressionar a mandíbula para a posterior. Não há necessidade dessa compressão. Simplesmente porque os panos de cera são lisos e planos deslizam um sobre o outro, eu tenho um deslizamento que acaba levando a mandíbula para a relação cêntrica. E aí eu faço o registro. Em alguns casos, eu prendo o plano de cera no plano de cera inferior, fazendo com que eu tenha essa relação estabelecida e possa levar isso para o laboratório. Para a determinação da relação cêntrica, nós vamos considerar pelo menos 4 métodos. O primeiro, chamado método da manipulação, o segundo, chamado método fisiológico, mecânico e gráfico. Então, o método da manipulação, você vai, com os planos de cera em posição no paciente, você vai manipular a mandíbula utilizando uma das mãos enquanto sustenta a maxila com a outra mão. Faz uma desprogramação através da movimentação mandibular e encosta o plano de cera inferior contra o superior. O método fisiológico é um método que combina movimentos fisiológicos no paciente, como, por exemplo, abrir a boca, tocar a ponta da língua no palato enquanto vai fechando a boca. O posicionamento da mandíbula durante o movimento de deglutição também leva o paciente para a relação cêntrica. Requer, normalmente, a combinação com outros métodos. Então, o método fisiológico, você usa a própria fisiologia do paciente. Esses movimentos de deglutir, de abrir e de fechar a boca, tentando colocar a língua no palato,
Isso faz com que haja uma desprogramação da musculatura e essa mandíbula deslize para a posição de relação cêntrica. Então, um outro método chamado de métodos mecânicos. Você utiliza o jig, ou seja, você utiliza anteparos que possam impedir o contato entre os dentes superiores e os dentes inferiores. E, ao mesmo tempo, permita o deslizamento da mandíbula entre os dentes superiores e os dentes inferiores. Esse método é feito para a obtenção de relação cêntrica em pacientes que ou têm dentes naturais ou que vão utilizar próteses fixadas através de implantes. No caso, o paciente que a gente trabalha da prótese total, ele já tem, através do uso dos planos de cera, o método mecânico estabelecido. Então, simplesmente pelo fato de colocar o plano de cera superior e o inferior na boca e deixá-lo movimentar com a fisiologia, deglutir, conversar, relaxar essa musculatura, faz com que essa mandíbula deslize para uma posição mais adequada, que é a posição de relação cêntrica. Dentre os métodos, o método gráfico é o mais complexo. Ele utiliza dispositivos especiais, em geral marcando o plano superior e o inferior. Eu vou inserir dispositivos nesses planos, realizar alguns movimentos de lateralidade, protrusão, retrusão nesse paciente, e esses dispositivos vão marcar a posição de movimento que vão me traduzir onde é a posição de relação cêntrica. Esse dispositivo pode ser os intraorais e extraorais, e eles são dados da seguinte maneira. Perceba nessa primeira imagem que eu tenho uma pua, ou seja, um dispositivo inserido sobre o plano superior, e eu tenho uma plataforma, um outro dispositivo no plano inferior. Esse dispositivo de plataforma está com uma camada de cera, cera macia, e o paciente vai realizar os movimentos de lateralidade e protrusão. No ponto de encontro que for riscado nessa plataforma, o ponto de partida de todos os movimentos, ou seja, onde os movimentos se encontram, eu tenho aí a posição de relação cêntrica. Então, é um registro não tão simples de ser feito. Tá? Necessita de outros dispositivos que possam ajudar. São dispositivos em alguns casos, de difícil utilização, porque eu preciso de planos bem estabelecidos e firmes que possam sustentar esses mecanismos sem quebrar. E a partir disso aí eu vou ter estabelecido essas relações gravadas nesses dispositivos e traduzir isso para a montagem dos meus dentes. Então esse aí é um dispositivo chamado extrabucal. Então ele é ligado dentro da boca, porém o dispositivo fica fora da boca. Existe um outro tipo que considera essa porção dentro da própria boca do paciente. Então, eu tenho um dispositivo intrabucal. Tá? Também segue o mesmo princípio da movimentação da mandíbula, marca isso no palato do paciente através de uma placa metálica colada nessa região e através do ponto de encontro entre essas linhas traçadas pelos movimentos, nós vamos ter aí a definição da relação cêntrica estabelecida para esse paciente. Então, veja bem que no palato do paciente eu tenho marcado uma base metálica também com a mesma cera, e essa pua ou esse parafuso que fica fixado na mandíbula faz com que esse movimento marque essa posição. Então, por fim, após ter sido estabelecido dimensão vertical de oclusão para o meu paciente e relação cêntrica, eu vou proceder à montagem dos meus planos de cera com os modelos de gesso em articulador semi-ajustável. Mas isso aí é um assunto para uma próxima aula. Muito obrigado pela atenção e até logo.
Não esqueça de estudar os capítulos 8 e 9 do livro do Daniel Telles. Lá vocês vão encontrar um material bem interessante.